Hello everybody. Welcome to our class number 20 of Absolute Beginner, English Absolute Beginner. Seja muito bem-vindo à aula número 20 de inglês absoluto aqui no meu canal. Então, estamos para essa aula número 20, onde, antes de começar, eu quero só fazer um disclaimer aí da aula anterior, em que a gente falou de superlativo. E eu acabei esquecendo de falar do list, né? Ou melhor dizendo, eu falei, mas eu não dei exemplos, né? Então, o list seria o opposite of most, ou seja, o oposto de most, né? Então, em todas as frases que a gente leu lá na aula anterior, na aula número 19, onde eu utilizei most, né? Ou seja, para fazer o superlativo de adjetivos longos, como você bem deve lembrar, é quando, né, você utilizar o list, você vai estar basicamente falando o oposto disso. For example, my friend is the least intelligent guy in our school. Ou seja, meu amigo é o menos inteligente, né? O cara menos inteligente, apesar da ordem aqui ser diferente das palavras, né? Mas em inglês a gente fala o menos inteligente cara, mas em português a gente traduz como o cara menos inteligente. Daí, in our school, na nossa escola. Ou she is the least important employee in the company. Ela é a empregada, o empregado, enfim, menos importante da ou na empresa. Beleza? Então, era só esse disclaimer antes da gente entrar para a aula número 20, aula número 20, onde a gente vai ver o verbo dare to be. Sim, na verdade, o dare to be é um composto com o verbo to be, que a gente já viu aqui, que você já deve conhecer bem, onde basicamente a gente vai falar sobre a existência de algo, ou melhor dizendo, vai indicar, vai apontar a existência, a presença de alguma coisa ou alguém em determinado contexto. O que a gente precisa saber sobre o verbo to be? Bom, ele é composto pelo there e pelo verbo be, é claro, né? O que é o there? O there significa basicamente aí, ali ou lá. Você pode me perguntar, como é que eu sei, como é que eu diferencio aí, ali ou lá? Qual que é o macete? O macete, quando esse tipo de pergunta é feita, eu sempre digo uma coisa. As três coisas mais importantes da língua inglesa são contexto, contexto e contexto. Então é só o contexto que vai dizer se é, quando alguém fala there, a pessoa está querendo dizer aí, ali ou lá. Beleza? Não pense nisso de forma pessimista, um conselho, né? Eu não pense nisso como forma pessimista. Não pense assim, nossa, mas aí eu vou ter três traduções, né? Aí eu vou me perder. Não, pense o contrário, pense, poxa, eu consigo com uma palavra economizar três palavras, né? Então acho que o inglês vai muito nessa linha, né? De economizar. Uma palavra só você fala várias aí, você pode significar várias coisas. Beleza? Então, o verbo to be é o verbo ser, mas aqui a gente vai focar, no caso, no verbo estar, ok? Então, uma tradução literal e não aconselhável, como sempre, seria aí está, ou lá está, ali está. O que, né, querendo ou não, faz sentido quando o assunto é indicar ou apontar a existência ou presença de alguma coisa. Bom, então, o verbo dare to be, ele vai funcionar na prática, na maioria das vezes, pelo menos, conjugado. Ou seja, o be vai ser conjugado né, de acordo com o contexto. E o contexto vai indicar apenas duas possibilidades, não três. Possibilidade 1, singular, quando estamos falando de uma coisa só. E possibilidade 2, plural, quando estamos falando de duas ou mais coisas. Então, quando temos o singular, ou seja, quando estamos falando de uma única coisa, a gente vai falar there is, ok? For example, there is a dog, ok? There is a boy. There is one question. Então, uma coisa só, one a, né? Geralmente vai ser one ou a, geralmente, não é uma regra, mas geralmente vem algum marcador, né? De marcador, no caso, indicando né? A palavra um. E o there are quando existem mais elementos aí sendo indicados ou evidenciados na frase. For example, there are two boys, there are two dogs, e assim por diante. Forma negativa e interrogativa. There is, no negativo, vira there not. No interrogativo, vira is there, né? Aí é a coisa, no caso, né? Is there a dog here, né? Is there a cat here? Enfim. E na forma plural, there are vira there are not. Ou, no caso, are there, perguntando, né? Are there people living in this house? Né? E assim por diante. Vamos ver os exemplos aqui com o verbo dare to be.
There's a man on the roof. Bom, aqui acho que não preciso falar que existe também a contração, né? A contraction do verbo there is. Então, quando eu tenho there is, eu posso apenas dizer there's, ok? É até mais prático e mais aconselhável. So, there's a man on the roof. Good. There's a train at 9:45. There are dogs and cats in the house. There are 7 days in a week. Beleza? Então, para a segunda parte da aula, a gente vai falar sobre some e any. Ou melhor dizendo, um versus o outro, né? Some versus any. Qual que é a dinâmica, qual que é o contexto entre essas duas palavras. O some, basicamente, significa algum, alguns, alguma, algumas, se a gente for traduzir em português. E o any significa qualquer ou nenhum. Qualquer se a frase for uma afirmação e nenhum se a frase for uma negação. Isso não é uma regra absoluta, mas é uma regrinha quase que absoluta. Tá? Vai funcionar 99,9% das vezes. Let's read the examples. Vamos ler os exemplos. E já praticar também, é claro, o verbo there to be. There are some eggs in the barn. There are some eggs in the barn. Ou seja, aqui a gente vai traduzir assim. Tem, ou existem, né, no caso, mas vamos lá, tem. Tem alguns ovos no celeiro. Tem alguns ovos no celeiro. Ó, some, alguns. Ok? Agora aqui. There isn't, ou seja, there is not any evidence. Ou seja, aqui ficaria não há, não tem, não existe nenhuma evidência. Então, como a frase é negativa, o N vira, como eu já falei anteriormente, nenhum. Nenhuma, no caso aqui, né? Nenhuma evidência. Aí uma pergunta aqui. Is there any chance? Aqui, apesar de ser uma pergunta, é uma pergunta na forma afirmativa. Né? Por exemplo, traduzindo no caso, tem ou há alguma chance? Né? Poderia ser uma pergunta na forma negativa, né? Por exemplo, não há nenhuma chance? Então, é uma pergunta na forma negativa. Então, a regra aqui vai manter. Quando a gente está, independente de ser pergunta, mas se está na forma positiva, então, forma afirmativa, então ele vai significar qualquer. Existe qualquer chance? No caso aqui, né? Is there any chance? Existe ou há qualquer chance? Um bom exemplo aqui para explicar esse contraste entre o N em uma frase afirmativa e o N em uma frase negativa é I can do anything, but I don't do anything. Vamos traduzir. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não faço coisa nenhuma. Ou seja, nenhuma coisa, nada. Eu posso fazer qualquer coisa, mas não faço nada. Beleza? Acho que nessa frase aqui dá para entender bem a dinâmica entre o N numa frase negativa e o N numa frase afirmativa. Some people think it's not funny. Algumas pessoas pensam que isso não é engraçado. That's all for today. I see you in the next class. Thank you so very much. Bye.